Cultivo Online, capítulo 80. Resultados. Você aprendeu o Wind Blade. Lâmina de vento. Classificação: mortal. Nível de domínio: 1. Descrição: invoca lâminas de vento que podem atacar inimigos à distância. Requer pelo menos 500 QI para ativar. Sim, finalmente consegui aprender, Yu-Ho exclamou entusiasmada ao ver a notificação, sentindo-se aliviada por não precisar perder mais tempo com isso. Quanto tempo me resta nesta sala? Yu-Ho se virou para olhar o cronômetro ao lado da porta. Faltam 10 minutos, seus olhos se arregalaram de surpresa depois de ver que ela levou quase 10 horas para aprender uma única técnica de classificação mortal. Eu realmente não posso me comparar ao irmão Tian, que pode aprender técnicas tão fáceis quanto respirar, ela suspirou alto. Depois de armazenar a técnica Wind Blade em sua bolsa de armazenamento, Yu-Ho saiu para bater na porta de Yuan, mas para sua surpresa, ele já estava do lado de fora e esperando por ela. Irmão, quando você saiu, eu não fiz você esperar muito, certo? Ela perguntou a ele. Não. Acabamos de sair, disse ele com um sorriso. De qualquer forma, como foi? Você conseguiu aprender a técnica? Yu-Ho assentiu com um sorriso brilhante. Mal consegui aprender nessas 10 horas. Parabéns, Yu-Ho, disse Yuan. Eu não sou nada comparado a você, irmão. Yu-Ho balançou a cabeça. Isso não é verdade, disse ele. Você não precisa tentar me confortar, irmão. Há anos que sei muito bem sobre a diferença entre nossos talentos, isso não é novidade. Yu-Ho disse. E continuou. De qualquer forma, agora que aprendi uma nova técnica, gostaria de usá-la. Então vamos caçar alguns monstros. Yuan acenou com a cabeça. Ok, onde você quer ir? Qualquer lugar que tenha monstros de baixo nível, de preferência aqueles do primeiro ao segundo nível do Spirit Apprentice, disse ela. Há muitas feras abaixo do terceiro nível do Spirit Apprentice a poucos quilômetros desta cidade, disse Xiao Hua. Ótimo, então vamos, Yu-Ho disse. Eles desceram as escadas e devolveram as chaves à recepcionista antes de sair do prédio. Assim que saíram, Yuan recuperou sua espada voadora e pulou nela com Yu-Ho nos braços. Alguns momentos depois, eles subiram em direção ao céu e voaram por alguns minutos até estarem a alguns quilômetros de distância da cidade da natureza. Existem algumas feras aprendizes espirituais de primeiro nível abaixo de nós, disse Xiao Hua a eles. Oh, eu quero lutar contra eles, Yu-Ho disse. Xiao Hua acenou com a cabeça e eles desceram ao chão um momento depois. Cadê? Yu-Ho perguntou depois que eles pousaram. 200 metros naquela direção. Xiao Hua apontou para o sul. Ok. Yu-Ho começou a caminhar naquela direção com passos largos, claramente impaciente para testar sua nova habilidade. Calma, Yu-Ho, os monstros não vão a lugar nenhum, Yuan disse a ela com um sorriso depois de ver sua excitação. Alguns momentos depois, Yu-Ho finalmente pôde ver o monstro. Era uma raposa um pouco grande, com pelo laranja e olhos vermelhos. Essa é uma raposa de olhos vermelhos. Eles são ágeis, mas fracos. Se você não acertar com o primeiro ataque, não terá uma segunda chance porque ela fugirá, disse Xiao Hua em voz baixa. Yu-Ho assentiu e recuperou seu Spirit Waver. Depois de respirar fundo, ela reuniu sua energia espiritual antes de acenar com o leque um momento depois. Lâmina de vento. Um arco de vento semelhante a ataques de espada de longa distância voou de repente do Spirit Waver e para a raposa de olhos vermelhos. No entanto, como esta é a primeira vez que Yu-Ho usa a habilidade e o Spirit Waver, sua mira errou o alvo, errando a raposa de olhos vermelhos por um tiro de longa distância. Bang! O Wind Blade fez uma curva estranha no ar antes de voar contra uma árvore e destruí-la com facilidade. Quando a raposa de olhos vermelhos viu isso, imediatamente se virou e fugiu. Uau! Não é à toa que essa habilidade custa tanto, apesar de ser uma técnica de nível mortal. É realmente poderosa. Os olhos de Yu-Ho brilharam de excitação depois de ver o poder destrutivo da habilidade. A força é comparável a uma técnica de nível terrestre, disse Xiao Hua a ela. E ela continuou. Se não atingir o alvo, não importará, mesmo que a técnica seja a mais forte do mundo. Eu sei, mas na verdade é muito difícil controlar essa habilidade. Yu-Ho suspirou. A menos que você seja o irmão Yuan, normalmente seriam necessárias muitas horas de treinamento antes de poder usar adequadamente uma técnica recém-aprendida. Mesmo que eu tenha que praticar centenas de horas, vou aperfeiçoar essa habilidade que meu irmão me comprou. Yu-Ho disse com uma expressão decidida no rosto. Algum tempo depois, eles continuaram a caçar monstros de baixo nível com Xiao Hua dando as instruções e Yu-Ho tentando seu melhor para atingir seus alvos. 1 hora e incontáveis erros depois, Yu-Ho finalmente conseguiu atingir seu alvo com o Wind Blade, cortando brutalmente o monstro ao meio, como fez com a árvore antes. Essa técnica não é um pouco poderosa demais? Yu-Ho percebeu isso depois de testemunhar como o monstro quase explodiu em uma confusão sangrenta. Não é bom que a técnica seja poderosa? Yuan inclinou a cabeça, sem entender as preocupações dela. Quero dizer, é claro, mas é um pouco brutal para o meu gosto. Yu-Ho suspirou. Como pode uma jovem elegante como ela usar uma técnica tão selvagem? Isso definitivamente arruinaria sua imagem graciosa. Então você quer uma nova técnica? Yuan perguntou a ela.
Não, está tudo bem. Pode ser uma técnica brutal, mas não desgosto dela. Só preciso me acostumar com a cena de meus oponentes sendo despedaçados pela habilidade. Yu-Ho disse. De qualquer forma, vamos continuar caçando monstros. A única maneira de melhorar essa habilidade é usá-la repetidamente. Portanto, para o próximo monstro, Xiao Hua. Yu-Ho apontou em uma direção aleatória com seu leque com uma expressão profunda no rosto. Ok, Xiao Hua assentiu. E pelas próximas horas, até a hora do jantar, Yu-Ho caçaria monstros continuamente usando sua lâmina de vento enquanto Xiao Hua a conduzia pelo deserto. Quanto a Yuan, ele apenas o seguiu em silêncio. No entanto, não era como se ele estivesse completamente relaxado, pois ele ainda tinha que se certificar de que nenhum dano aconteceria a Yu-Ho. Então sempre que eles se aproximassem de um monstro, ele se prepararia mentalmente para o caso de precisar intervir e proteger. Yu-Ho. Irmão, eu cacei tantos monstros, mas nenhum deles derrubou um único núcleo de monstro, por que isso? Yu-Ho perguntou a ele no final da aventura. Isso porque apenas monstros acima do 7º nível do Spirit Apprentice os derrubam, ele respondeu. Eu entendi direito, Xiao Hua. Ele perguntou a ela apenas por precaução. Isso mesmo, ela assentiu. Aprendiz espiritual de 7º nível, é um longo caminho. Yu-Ho suspirou. De qualquer forma, vou sair agora para preparar o jantar, irmão. Você pode brincar um pouco mais até o jantar estar pronto, se quiser. Não, está tudo bem. Não há nada que eu possa fazer nesta área em tão pouco tempo, de qualquer maneira. Então vejo você do outro lado, Yu-Ho disse a ele antes de sair. Vejo você amanhã, Xiao Hua. Adeus, irmão Yuan, Xiao Hua disse a ele antes de desaparecer no colar. Yuan também se desconectou logo depois. Assim que ele estava no mundo real novamente e Yu-Ho saiu para preparar o jantar, Yuan começou a tentar cultivar novamente, esperando obter melhores resultados depois que sua compreensão da técnica de cultivo tivesse melhorado. Ai! Yuan tentou cultivar muitas vezes sem nenhum progresso até que Yu-Ho voltou com a comida. Você está bem, irmão? Eu ouvi você gritando de dor agora há pouco. Yu-Ho disse a ele com uma voz preocupada. Não é nada. Yuan disse, ainda não preparado para contar a ela sobre a tentativa de cultivo no mundo real. Pelo menos não até que ele confirme que realmente funciona e que ele não está apenas enlouquecendo. Se você sentir alguma dor no corpo, não hesite em me avisar, ok? Yu-Ho disse a ele depois. Não se preocupe, não vou, disse Yuan. Bom, de qualquer forma, tenho algumas novidades. O Dr. Wang virá mais tarde e disse que tem alguns resultados sobre a gosma preta que saiu do seu corpo. Tudo bem, disse Yuan. Vamos encher seu estômago antes que ele chegue, disse Yu-Ho enquanto começava a alimentá-lo com canja de galinha. Algum tempo depois, o Dr. Wang chegou em sua casa e Yu-Ho o cumprimentou com Yuan na cadeira de rodas. Você já tem os resultados, Dr. Wang? Isso foi mais rápido do que eu esperava, disse Yu-Ho a ele. Bem, trabalhei sem parar quase o dia inteiro para obter os resultados o mais rápido possível, e você não vai acreditar no que descobri no exame, disse o Dr. Wang. O que é isso? É algo com que devemos nos preocupar? Yu-Ho perguntou a ele com uma expressão nervosa. Na verdade, deveria ser o contrário. De acordo com os resultados, as gosmas pretas são na verdade impurezas. Embora eu não saiba como isso aconteceu, parece que o jovem mestre conseguiu descarregar as impurezas de seu corpo. Impurezas? Yu-Ho ergueu as sobrancelhas. Afinal, o que isso quer dizer? Sente-se, jovem. Vai levar algum tempo para explicar, disse o Dr. Wang a ela. Yu-Ho acenou com a cabeça e foi pegar uma cadeira antes de se sentar e esperar que o Dr. Wang continuasse.